Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Rez. Eu tô aqui hoje para te falar um pouco sobre desenvolvimento web, tá? E, eu quero te responder a pergunta como se tornar um desenvolvedor web, tá? Quais são as principais tecnologias que você precisa estudar e o que é que você precisa saber, né? Quais são as áreas que se divide. E, bom, sem mais delongas, vamos aqui vamos ver aqui esse repositório, tá? Que é do Ideraldos, tá? Ideraldos 13 do GitHub. Tá? Se você quiser dar uma forcinha para ele, né? Eu vou, inclusive, dar aqui uma estrelinha para ele, tá? E, basicamente, ele fez aqui um roadmap, né? Que é tipo o caminho do desenvolvimento web, com as tecnologias que você precisa passar, né? E, né, ordenadas aí pela ordem. Tem uma ordenação, né? Do que é que você precisa ou não fazer, do que você precisa, né? Na ordem que você precisa aprender. E também tem aqui ele é dividido aqui em três coisas, né? Em três cores, né? Que basicamente o amarelo é a que ele recomenda, né? O bege é a opção que é disponível e tal, né? Então, tipo, beleza, ele recomenda uma coisa, mas vai ter umas coisas que são opcionais ali, ou outras opções, né? Diferente do que ele recomenda. E uma coisa que existe, mas ele não recomenda você seguir, né? Então, nós vamos passar aqui, olhar e comentar aqui um pouquinho sobre esse roadmap, né? Bom, a primeira coisa que eu achei muito interessante aqui é que ele colocou aqui, ó, necessário para qualquer caminho. E real, né? Por que isso, né? Porque o desenvolvimento web, né? Aqui, ó, tá atualizado para 2021, tá? Mas o desenvolvimento web, ele contém aqui duas grandes áreas, né? Que é o front-end e o back-end. Tá? Então, é a parte do client-side, que é isso aqui que você vê na tela, tá? E que está aqui do lado do usuário, e o back-end, que é tudo relação de manipulação de informação, as regras de negócio do site. Então, tudo ali que é nos bastidores, tá? Que está por trás, né? Que é o funcionamento interno daquilo, você não vai, como usuário, você não vai precisar se preocupar com isso. Por exemplo, quando você você está usando um TikTok, um Facebook da vida, você quer ver ali as postagens, tá? Mas você não está preocupado em como que essas postagens são armazenadas no banco de dados, como que ela vem para você. Não, isso não importa. Tá? Isso aí é coisa do back-end. Tá? Já o front-end, aí sim importa para o usuário. Por exemplo, o jeito como no YouTube tem os videozinhos aqui do lado, recomendado, o vídeo aqui maior, né, que eu posso aumentar o tamanho, diminuir, botar em tela cheia, tirar, pesquisar, a barrinha de pesquisa lá em cima. Isso aqui é a responsabilidade do front-end, tá? Ele vai organizar essas informações na tua tela e também manipular isso, né? Tipo, como que funciona aqui essas partes mais internas, a lógica mais visual e que está aqui, né? Diretamente aqui relacionada com você, usuário, sabe? Nós, usuários, né? No caso. Então, beleza, tem esses dois caminhos e dentro do back-end tem mais um outro setor que é o DevOps, que aí já está relacionado com a automatização de tarefas. E né, não vai ser muito o que a gente vai falar aqui, mas você também pode dar uma olhadinha e, consequentemente, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Tá? Então, no início aqui ele falou o quê? Coisas que são necessárias em todos os caminhos. Né? E é basicamente o básico do básico do básico de programação, tá? Não necessariamente de desenvolvimento web. Tá? Como, por exemplo, o Git, né? GitHub, estrutura de dados, né? Tudo isso daí, utilização de terminal, né? Esses quatro primeiros aqui, eles são importantes em qualquer caminho que você quer seguir e eu diria mais, não só no desenvolvimento web, tá? Como por exemplo, desenvolvimento de jogos, inteligência artificial, qualquer coisa que você vai mexer com código, você precisa saber controle de versão, porque você vai facilitar muito a sua vida e vai evitar problemas futuros, tá? Então é indispensável que você saiba Git. Tá? Utilização de terminal também, você precisa entender como que funciona o terminal, quais são as principais comandos que você consegue utilizar. Estrutura de dados e algoritmos, né? Muito importante também. GitHub, né? Que aí o Git e GitHub são coisas diferentes, tá? O Git é o sistema de controle de versão em si, sabe? E o GitHub é o site que guarda os repositórios, né? Um dos sites, tá? Porque inclusive existem outros, como o Bitbucket, por exemplo. Licenças, tá? Porque já que você vai estar trabalhando com o GitHub, né? Você vai precisar entender de licenças para você não meio que ser roubado, né? Ou caso algum problema, evitar que problemas aconteçam. Tá? Versionamento semântico, importante também você
entender, tipo, não é versionar de qualquer forma, tá? Então você tem que, pelo menos, manter uma estrutura ali, tem que entender como que funcionam os padrões para fazer isso, tá? Mas, claro, não é obrigatório, tipo, você precisa, mas, tipo, pô, se você não fizer isso, o tempo que você vai demorar para fazer as coisas vai aumentar. Você vai esbarrar em problemas e você não vão ser fáceis de resolver. Então, aprende também, tá? CSS, CSH, quer dizer, SSH, caralho, CSS, SSH, HTTP, HTTPS, APIs é muito importante, tá? Você precisa entender esses conceitos que estão diretamente relacionados com internet, com segurança, tá? Então, é crucial que você entenda design patterns, que, bom, aqui, ok, é sim necessário em cada caminho, mas nesse caso o design pattern ele vai ser meio que diferente em cada um dos caminhos, então acho que vai ser necessário em cada um, mas é bom ver qual design pattern você vai estar aprendendo, tá? E character e codings, tá? Que também é importante. Então, basicamente, esses são o que o Ideraldes aqui definiu como crucial para qualquer um dos caminhos, tá? E aí vamos começar, né? Primeiro vamos começar pelo front-end, tá? O roadmap do front-end, que basicamente é o que eu te falei, que é tudo que está aqui na tela, tá? E no início, né, ele começa aqui, ó, com a internet. Então você precisa entender, ó, como que a internet funciona, o que é HTTP, como que os navegadores funcionam, o que é DNS, o que é nome de domínio, o que é hospedagem. Então você precisa saber os conceitos básicos relacionados com a internet, que serão muito utilizados quando você estiver desenvolvendo o site, tá? É claro que, tipo, você precisa entender como que a coisa funciona para poder começar a mexer nela, né? Em seguida, né, né, em outros vídeos passados eu chamei de tripé do desenvolvimento web, né, que é HTML, CSS e JavaScript. Lembrando que o HTML é toda aquela estrutura, todo o esqueleto do teu site, tá? Então, ele que define o que vai aparecer na tela, sabe? O que não vai aparecer na tela, né? Isso é relacionado com o HTML, tá? E aí aqui ele fala aqui, né, sobre HTML semântico, formulários, validações, melhores práticas, acessibilidade. Está tudo relacionado aqui com o HTML, tá? E o SEO, né, o SEO, que é o Search Engine Optimization, né, que basicamente é a otimização dos motores de busca. Então, por exemplo, quando você tem um site, você quer ranquear ele no Google, né? Quando eu pesquiso, por exemplo, o Regis, eu gostaria que o meu site fosse um dos primeiros que aparecesse, não o Regis Danese, sabe? Então, tipo assim, a otimização dos motores de busca, o SEO, ele serve para isso, né? Então, você vai utilizar as tags semânticas para facilitar com que o Google, né, ele ranqueie teu site de uma forma melhor, sabe? Então, você apareça ali mais em cima, tá? Quando for feita uma pesquisa. Outra coisa aqui é o CSS, né? A criação de layouts, e aí tem vários conceitos aqui relacionados com layouts, e o design responsive em Media Queries, né? A gente tem um vídeo sobre isso, tá? Que já foi publicado, sobre Media Query, em que eu mostrei um exemplo muito simples, que inclusive ainda está aberto, eu acabei de gravar esse vídeo, basicamente é sobre responsividade, tá? E lá eu defini responsividade como a capacidade que o teu site tem de se adaptar aos diferentes dispositivos que o teu usuário pode ter. Então, por exemplo, você que tem um celular, o site ele vai ter um espaço muito menor do que um computador para ficar, né, para aparecer. Então você precisa deixar o teu site é quem precisa se adequar e não o usuário. O usuário ele não precisa ter que ficar dando zoom, diminuindo, aumentando. Entende? Quem tem que fazer isso é o próprio site. O site ele tem que se adequar ao tipo de dispositivo que ele está utilizando, né? O que antigamente não era tão importante assim, porque os celulares eles não eram tão potentes como hoje, né? Porque hoje em dia temos celulares que são muito mais potentes do que os próprios computadores antigos. Então, a gente precisa fazer com que os celulares se adequem. Os celulares não, os nossos sites se adequem a todos os tipos de dispositivos, tá? E, né, por último, JavaScript, né? O JavaScript você precisa aprender aí sintaxe, construtores básicos. Mas, basicamente, você precisa entender o JavaScript, né? Para você conseguir começar a fazer qualquer coisa, você primeiro precisa entender o que é o próprio JavaScript, né? Depois você precisa aprender a manipular o DOM, que é basicamente manipular a interface, tá? O que está aparecendo na tela utilizando o JavaScript. Então você consegue selecionar os elementos da tela e modificar conforme, bom, aí
existe infinitas formas, né? Conforme o usuário quiser, conforme você quiser, conforme, sei lá, alguma coisa externa estiver acontecendo, como por exemplo, sei lá, igual o dólar hoje. O dólar hoje, o valor do dólar vai ficar modificando conforme o tempo passa, porque o valor do dólar ele é mutável, né? Essa cotação ela é mutável. Então, o JavaScript ele vai ficar responsável por isso, por ficar modificando aquele valor conforme esse valor que ele vai puxar de outro lugar, né? Por exemplo, pode ser de uma API, né? Que é o próximo conceito aqui. Ele vai precisar modificar a interface também. Então, para que você no JavaScript você vai precisar aprender a manipular o que está na tela, né, com código, tá? E por último não, né? Aí aqui em seguida aprender Fetch API e Ajax, né? Basicamente você tem que aprender aqui como fazer, né, o conceito de API, né? Que a API é como se fosse um garçom, tá? Eu falo sobre isso um pouco lá num post que eu tenho aqui no Instagram, tá? Eu falo mais sobre isso. Mas, basicamente, aqui, ó, o que é uma API? Basicamente, a API, ela funciona como integração de sistema, tá? Então, ela vai meio que possibilitar o transporte de informações entre sistemas, tá? Inclusive, nesse caso aqui também, a API ela pode servir para juntar duas linguagens diferentes no mesmo sistema. Como assim, Rez? Bom, por exemplo, imagine que eu tenho um sistema, um banco de códigos que foi feito aí em Python, tá? Que faz alguma coisa. Eu posso fazer uma API que vai ter essas funções aí disponíveis e aí eu mando uma requisição para essa API, né? Em JavaScript eu mando a requisição recebe lá em Python, ela executa, manda o resultado de volta para mim, para mim manipular ele em JavaScript de novo. Então eu estou utilizando duas linguagens diferentes em cenários diferentes, né, em contextos diferentes, né, um no contexto de back-end, o outro no contexto de front-end, e eles estão aí funcionando ao mesmo tempo, tá? Não é só para isso que funciona a API também funciona para vocês pegarem informações, tá? Inclusive, para você estudar isso, existem algumas APIs que, inclusive, né, eu também tenho conteúdo lá no Instagram sobre algumas APIs que pode ser aqui, ó, lista de suprema de APIs para treinar programação, que aqui tem ó, algumas APIs que você consegue utilizar, né, que são algumas, a maioria são gratuitas aqui, você consegue desenvolver seus projetos de estudo, tá, com elas. Enfim, mas a API basicamente ela vai servir como esse garçom, tá? Era essa a analogia, né? Então basicamente é como se o front-end aqui fosse a mesa, né? O back-end é a cozinha e você está no restaurante, né? O site é o restaurante. Então você está na mesa aqui no front-end, você vai solicitar um garçom, né? Você vai fazer o seu pedido para ele, né? No caso para a API. A API ela vai até a cozinha, vai falar pro cozinheiro, né? Que é o back-end. O back-end ele vai aprontar a comida e vai chamar a API de novo. E ela vai devolver esse valor para a mesa, né? Basicamente é isso aí a lógica da API, tá? E vocês precisam entender também aqui sobre o ECMAScript 6 e o JavaScript modular. Basicamente, ECMAScript e JavaScript é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Que ECMAScript é o nome oficial da linguagem, tá? E basicamente você precisa entender sobre isso também. Entender os conceitos de hosting, event building, scope, prototype, Sheldon DOM. Ah, Sheldon DOM é legal. E strict. Bom, são conceitos que eles já são um pouco mais avançados, tá? Hosting e scope nem tanto, são coisas ali simples. Basicamente a gente já até falou sobre scope, né? Scope e scope é a mesma coisa, sabe? Cada linguagem vai ter aí a forma desse scope aí, a forma como esse scope é feito, sabe? Como a lógica do scope é feita, mas basicamente é bem semelhante. O conceito é igual em todas as linguagens, tá? O que muda é a forma como é implementado. Então tem que ver como que funciona em JavaScript, tá? Outra coisa, né? Depois, né, que você já aprendeu o básico, né? Que isso aqui é o básico do desenvolvimento web, né? É internet, HTML, CSS, JavaScript. Você precisa saber disso aqui para começar, né? Para começar a engatinhar, você precisa saber disso tudo aqui, tá? Bom, só com isso daqui já dá para você fazer muita coisa, tá? Já dá para você pegar trabalho, já dá para você entrar naqueles sites de freelance e começar a desenvolver e ganhar o seu próprio dinheiro, tá? Então, isso aqui
já é o suficiente, não o suficiente para você ganhar dinheiro, tá? Mas não é para você parar. Estudou isso aqui e parou, tá? Continua, tá? Mas isso daqui já é o suficiente para você começar os seus projetos. Inclusive, até aqui, até o CSS já é HTML e CSS, só com isso você já consegue, tá? Mas é bom você saber também JavaScript para poder proporcionar, né, uma entrega bem completa para o seu cliente, tá? Em seguida, né, nós vamos falar aí de sistemas de controle de versão, e aí é onde entra o uso básico do Git. Você precisa saber dar um merge, você precisa saber fazer um commit, criar uma branch, você precisa saber esses conceitos, tá? E, né, com atrelado a isso, né, os serviços de hospedagem de repositório, né? Por exemplo, o GitHub, que você precisa entender como que ele funciona, você precisa entender conceitos de pull request, por exemplo, e tudo relacionado com o Git aqui, né? Então, até ele falou pouco sobre o Git aqui, mas é muito importante, tá? Porque o Git ele vai prevenir que com que você vai prevenir vários problemas, tá? Para você. Inclusive, como eu acho que eu tenho um vídeo sobre isso já, mas eu vou refazer ele de uma forma melhor agora, mostrando o código mesmo, que basicamente o Git, ele é como se fosse uma linha do tempo, tá? E ele vai fazer com que ele vai te possibilitar a habilidade de voltar para o passado. Tá? Então, por exemplo, você vai criar uma linha do tempo do seu programa, né, do seu código, tá? Do seu site, e caso você faça alguma coisa ali e dê muito errado, você consegue voltar ao que era antes sem muita dificuldade. Basicamente, apertando uma linha de comando e você consegue voltar. E meio que você não consegue resolver o problema, mas você consegue desfazer ele. Então você volta o que era antes até o momento que estava funcionando bem e aí você refaz lá, verifica como que você faz isso. E isso é muito importante, principalmente com projetos que já estão no ar, tá? Porque projetos que já estão no ar, você não pode deixar ele muito tempo fora do ar. Por exemplo, um e-commerce. O e-commerce, a cada minuto que você perde, é dinheiro que você está perdendo. Tá? Então você não pode deixar ele sair, né, fora do ar. Então, caso surja algum problema nesse seu código e ele acabe indo para o ar por algum motivo, você precisa ter uma forma fácil de voltar ao passado e pelo menos subir uma versão corrigida lá enquanto você resolve ela aqui nos bastidores, tá? Então, basicamente, o GitHub é muito importante, né? O Git é muito importante, tá? E aí existe aqui vários serviços de hospedagem nesses repositórios, tá? GitHub, GitLab, Bitbucket. Então, você pode optar aí qual que você prefere. Eu também, como o ideal daqui, eu prefiro o GitHub, né? Em seguida, né, conhecimentos de cybersecurity, que basicamente você já sabe fazer um site, né? Você sabe como controlar as versões desse site. Você também precisa saber agora como que funciona para você manter a segurança desse site, tá? E aí ele dá aqui o mínimo do mínimo que você precisa saber, tá? Que é basicamente HTTPS, CORS, política de segurança de conteúdo e riscos de segurança da WASP aí. É muito importante você saber tudo isso daí, tá? Principalmente porque pense que quando você está mexendo com sites, é uma ferramenta que vai te dar alcance muito alto. Você vai estar atingindo muitas pessoas. E dependendo do sistema, você vai estar lidando com informações muito sensíveis sobre essas pessoas. Então, você precisa ter responsabilidade quando você estiver trabalhando na nossa área, né? Então, estude e aprenda no mínimo isso aqui, tá? Eu até diria que é melhor aprender bem mais. Então, mas comece por isso daqui e depois você vai vendo. Tá? Depois os package managers, né? Que são tipo os package managers, eles são gerenciadores, né? De pacotes do JavaScript. Por quê? Por que ele está falando isso aqui? Porque daqui para frente ele vai falar aqui sobre muita coisa que já avança um nível a mais, né? Porque aqui você estava vendo o básico. Só que conforme você vai criando sites, você vai ver que tem coisinhas que se repetem muito, tá? E essas coisas que se repetem, normalmente você vai estar fazendo um retrabalho muito e muito. E aí, outras pessoas também perceberam isso, tá? E criaram frameworks, né? Frameworks que são aí frameworks e bibliotecas, né? Que são basicamente códigos que outras pessoas já fizeram que deixam de forma genérica, né?
eles generalizam ali uma parte do teu código. Então, por exemplo, como que eu posso explicar? Todo site vai ter alguns detalhes, como por exemplo, todo formulário vai ter validações, é importante você lidar com segurança em qualquer formulário. Então, todas essas coisinhas que, ao invés de você ter que sempre refazer, às vezes você consegue utilizar bibliotecas que já lidam com isso para você, e aí você basicamente vai ter que aprender a implementar isso, tá? Então, tipo, os frameworks eles agilizam o seu trabalho. Então, por exemplo, como por exemplo o Next.js que você consegue com o React, né, junto, eles dois juntos, você consegue automatizar a criação de rotas e aí você não precisa se preocupar com isso, entre outros, né? Então, tipo, tem muita coisa aí que você consegue facilitar o seu trabalho utilizando esses frameworks, tá? E não só frameworks para a construção do site em si, também frameworks relacionados com o o CSS, né, que é que eles chamam de pré-processadores CSS, né? Basicamente o SAS, o PostCSS, LESS, que são tipo coisas que vão facilitar o teu trabalho com o CSS, tá? Depois aqui ele fala aqui sobre arquiteturas também, né, em CSS, o CSS em JS. Só que, tipo, o importante aqui, basicamente, dessas coisas aqui, é mais você entender os conceitos básicos, entender que eles funcionam, tá? E que eles existem, né? Conhecer eles e meio que escolher o que você preferir trabalhar, só mesmo aí numa questão de automatização. Se você acha que você prefere ficar no básico, aqui no puro, você também pode, tá? Então não é como se fosse obrigatório você ter que mexer com isso. Mas é importante sim você saber que isso existe para, né, para ser você pra, no futuro você possa resolver problemas de uma forma um pouco mais otimizada, caso você ache necessário. E aí depois, né, ferramentas de build, que aí entra muitas coisas, né? Como por exemplo, gerenciador de tarefas, né? Como empacotador de módulos, então você tem ali o Webpack, por exemplo, como linters e formatters, né? Que é como o Pretty e o SLint, que isso daqui são mais para você manter um padrão, tá? Por quê? Por que isso, né? Para que manter padrões? Para que isso? Porque facilita muito o seu trabalho na hora de você desenvolver um site e fazer a manutenção dele. Porque, por exemplo, quando você desenvolve um site, ok, perfeito, desenvolvi, eu sei como que funciona, parará, mas isso está fresco na tua cabeça. Depois de um tempo, principalmente quando você está trabalhando com desenvolvimento web, que você desenvolve um site para uma empresa, para uma pessoa, e você precisa fazer a manutenção no futuro desse site. Então, como você vai precisar fazer essa manutenção, se o código ele estiver limpo, ele estiver formatado com padrão, essa manutenção sai muito mais rápido do que se você fizer de qualquer jeito, né? Na questão da formatação aqui, sabe? Então, é muito importante que você utilize essas coisas também para, né, melhorar o seu processo de desenvolvimento e manutenção, tá? Antes de você iniciar esse passo, você deve ter um bom entendimento do que é uma aplicação single page. Isso aqui é interessante. A partir desse ponto aqui, ele vai começar a falar dos frameworks para construção mesmo, para desenvolvimento, tá? E aí ele fala sobre, para você entender o que é uma single page, né? Basicamente, tem como você criar um site igual, por exemplo, eu não vou abrir, mas, por exemplo, o e-mail, tá? Quase que eu ia vazando meu e-mail aqui. Mas, como o meu e-mail. Como o e-mail, né? Que basicamente você tem aquelas abinhas que você vai clicando e não recarrega a página, né? Então, basicamente, é uma página é um site, uma aplicação, né, de página única, que você tem vários, os conteúdos, eles são dinâmicos, né? Eles vão modificando, porém, não é necessário que você fique recarregando a página o tempo todo, sabe? Diferente disso, né, se não fosse assim, toda vez que você clicasse lá em, sei lá, promoções, em spam, né, ia ter que recarregar tudo de novo, ia ter que puxar do banco de dados. E não é assim que é feito, né? Ele puxa tudo de uma vez e ele vai mostrando na tela conforme for a necessidade. Tá? Então, tipo assim, existem frameworks que facilitam isso, né? Como, por exemplo, aqui o React.js, né? O Angular, o Vue. Então, tipo assim, você vai poder escolher uma dessas ferramentas ou algumas delas, né? O ideal é você escolher uma, se especializar nela e, caso seja necessário, você utilizar as outras, tá? E aí, com o React, também tem as metodologias de utilização dela, né? E aí entra o Redux, entra o MobX. Então, tipo assim, você vai precisar entender no mínimo, né?
uma dessas ferramentas. E o Ideraldes aqui, ele recomenda que você faça o React.js e o Redux. Né? E eu também recomendo, porque foi o que eu aprendi. Tá? Em seguida, né, aqui CSS com JavaScript, né? E aí tem o Styled Components, os módulos CSS. Isso aqui vai ser importante você conseguir entender isso aqui. Por quê? Porque é o que é utilizado aqui nos frameworks, né? React.js. É utilizado, por exemplo, se você a partir desse momento você quiser também mexer com desenvolvimento mobile de aplicativos, você vai ter que, provavelmente, se você já sabe React, você vai querer aprender um React Native da vida. E aí também você vai precisar desses Styled Components. Então é muito importante que você aprenda também, tá? E aí, componentes web, né? HTML templates, custom elements, Shadowdom, que aqui apareceu de novo, né? Já tinha aparecido antes. Né? Os frameworks de CSS, aí entra, né? Reactstrap, Tailwind, né? Bootstrap, né? Que ele divide aqui em duas formas, né? Uma dos que são feitos com JS e outros que eles são meio que um conjunto de classes aqui que você vai acabar utilizando para no CSS mesmo. Então aqui você realmente usa CSS, tá? Aqui não, aqui você usa o JavaScript para fazer com que funcione. Né? E aí, né, depois né, você vai começar a mexer com testes. Tá? E aí aqui, né, os testes, né, bibliotecas aqui de testes para você fazer testes, né, como Cypress, como React Testing. Então aqui ele fala que provavelmente esses quatro já darão conta da sua necessidade. Então, tipo, você estuda aí para você testar. Por que que é importante isso aqui, tá? Porque às vezes a gente faz código, né? E nós não somos computadores, então alguns errinhos podem passar despercebidos, tá? Então sempre é bom que a gente faça testes, tá? Até mesmo para a gente entender do que é que a gente está tratando, do que é que a gente está fazendo, sabe? Então você faz o teste, você roda o teste e se passar no teste, aí beleza, tá ok. É claro que também, você também pode errar durante a construção do teste e aí o teste não vai servir muito bem. Mas é importante que você entenda como que funciona. E é importante que você faça testes para sempre como é que fala, treinando essa habilidade de desenvolvimento, tá? Depois, né, o type checkers, né, que aí, né, o JavaScript ele é uma linguagem que ela não tem uma tipagem muito bem definida, né? Ela tem uma tipagem dinâmica, né, que é muito bem definida, mas ela é dinâmica. Então, você nem precisa muito mexer com isso enquanto você está mexendo com o JavaScript, mas é importante sim. Tipagem é muito importante, porque principalmente na questão de segurança, tá? E aí, né, onde surge TypeScript, por exemplo, segurança e também eficiência, tá? E aí, né, surge TypeScript, que meio que adiciona essa dinâmica de tipagem no JavaScript, né? Existe o Flow aí também. Tá? Depois também tem aqui esse Progressive Web Apps, que é o PWA, tá? Que aí é outro padrão de desenvolvimento de aplicativos, de aplicações web, tá? Que aí basicamente é como se fosse um aplicativo que é feito para a web. É meio difícil de eu explicar isso agora, mas é como se você tivesse, por exemplo, você pode seguir vários caminhos, né? Ou fazer um aplicativo de celular que você vai postar na Play Store, ou você pode fazer um PWA que vai rodar na internet mesmo. Então, tipo, vão existir vantagens e desvantagens de cada caso, mas eu acho que é interessante você entender como que eles funcionam, né? Entender que eles existam e, né? E vai fazendo aí, vai aprendendo, né? Como que são desenvolvidos também, tá? Depois, né, o server-side rendering, né? Que aí volta aí a questão de estudar React e aqui no caso Next.js também, que aí basicamente a gente já vai estar falando um pouco de server-side, tá? É que ele já é uma parte onde o back-end e o front-end eles meio que vão apertar as mãos aqui, tá? Não é necessariamente não é como se você tivesse se tornando um desenvolvedor back-end, mas aqui é a parte é o mais próximo que você vai começar a chegar do back-end, tá? Basicamente fazer requisições para um banco de dados, né? Que é o GraphQL, por exemplo. É você entender como que funciona, tá?
essas coisas. E aí, né, depois a gente vai ver aqui geradores de sites estáticos, tá? E aí, beleza. Vai criar aqui, vai ver, mexer com Next.js, vai ver questões de aplicações mobile, né? Que aí é onde entra aquela parte que eu falei sobre o React Native, né? O Native Script, o Flutter, o Ionic. E aí, não necessariamente você vai usar JavaScript aqui em tudo, tá? Então, talvez aqui com isso aqui, né? Com essas outras. Por isso que eu acho que ele definiu aqui o React Native como recomendado, tá? Porque você vai utilizar o JavaScript e esses conceitos que você já aprendeu até nesse momento, tá? Enquanto nesses outros aqui, como por exemplo o Flutter, ele vai utilizar a linguagem Dart, né? Então, tipo, você vai ter que aprender uma nova linguagem, conceitos diferentes, porque o Flutter ele é bem diferente do que o React, né, que você já tinha aprendido aqui. Então, acho que por isso que ele recomendou aqui o React Native como caminho, tá? E por último, né, aplicações desktop, que aí você vai unir, né, como, por exemplo, você tem ali um exemplo, né, muito bom é, por exemplo, o Spotify. O Spotify ele tem o PWA, o aplicativo da web, que você abre, faz o login e usa. Tem o aplicativo desktop, que você baixa, faz sua conta lá e utiliza também. E ele também tem aplicativo no celular, que você baixa na Play Store e você utiliza. Então, tipo assim, e tudo isso está integrado, né? É o mesmo sistema, tá em tudo, né? Não que é o mesmo código para tudo, mas assim, o mesmo sistema, o mesmo banco de dados, o mesmo login e senha, tudo ali tá tudo junto, tá? Então é importante você também entender que essa é uma opção válida e que você pode utilizar no futuro, tá? E aí, o WebAssembly, que aqui a gente já vai estar falando sobre, já vai estar chegando numa parte um pouco mais de máquina, né? Quando ele fala aqui que é um conjunto de instruções binárias geradas pelas linguagens de alto nível, como Go, C, C++, Rust. É mais rápido do que o JavaScript e já está embarcado nos principais navegadores, né? Então, tipo assim, por exemplo, aqui você consegue, aqui é uma questão mais de otimização e de, como é que fala, desempenho, tá? E eu tô vendo aqui, né, que já deu 32 minutos de vídeo. E, bom, o roadmap do back-end eu vou deixar para um próximo vídeo, senão eu vou fazer um vídeo muito grande aqui. E caso você ainda não tenha saído do próximo e você queira ver por conta própria, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse repositório do Ideraldos, tá? E muito obrigado. E aí, você viu tudo que você vai precisar estudar, né? Vai demorar um tempo, tá? Mas como eu te falei, com os 4 primeiros aqui você já consegue começar a trabalhar, consegue começar a ganhar experiência, dinheiro. Então, não vai, não desanima, tá? Isso aqui é coisa que vem com o tempo, você aprender tudo isso. E muito obrigado pela tua atenção. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o que é que tu acha que é mais relevante de se aprender, né? E muito obrigado pela tua atenção e tchau!